Em coerência com aquela hipótese de a vida ter sido semeada de longe por extraterrestres, propositalmente ou não, imagina-se que o ser humano possa ter apenas crescido, sua semente chegado ou germinado bem depois dos dinossauros, por exemplo. Mas geralmente quem acredita nessa hipótese acredita que o ser humano tenha surgido através da evolução biológica. Obviamente que não temos conhecimento de sementes de animais daquele tipo. Segundo a teoria da panspermia, sementes microscópicas podem estar espalhadas por todo o universo e chegar a planetas através de meteoritos, asteroides, poeira espacial ou outros corpos celestes. Levando tal concepção em consideração, existe algum material no espaço que poderia ter sido a origem neste planeta de seres vivos diferentes dos que passaram por aqui? Talvez. Mas sem um ambiente que impõe pressões seletivas, as diferenças relativas não teriam direção. De acordo com a teoria, a evolução é um produto da interação dinâmica entre organismos e ambiente. Toda a vida na Terra descende de um ancestral comum. A maioria dos cientistas do campo acredita que essa forma de vida tenha surgido no próprio planeta. A teoria da panspermia, que sugere que precursores essenciais da vida ou vida tenham vindo do espaço, enfrenta desafios devido a questões sobre origem e sobrevivência, transporte, etc. Conforme uma pesquisa concernente, um tipo de bactéria sobreviveu fora da estação espacial. Todos os animais conhecidos não surgiram em 2 dias de criação, de acordo com as pesquisas que nós consideramos. A Bíblia diz que as aves foram criadas em um dia e os répteis da terra em outro. Mas as aves evoluíram dos répteis da terra conforme a teoria, de uma espécie de dinossauros. Com certeza vejo de modo diferente da interpretação que busca conciliar a sequência relativa com a evolução. Além disso, o texto parece indicar apenas um dia mesmo e não muito tempo em figura de linguagem. Mesmo quando o tempo é visto sob uma perspectiva diferente, isso não muda o fato de os animais terem evoluído segundo as pesquisas. Existe a possibilidade de Deus ter criado em ato único os animais e, por questão de fé, por exemplo, produzido todo tipo de evidências contrárias a ele ter feito isso em ato único? Sim, mas com certeza não é nisso que acredito. Essa ideia traz em minha consideração algo de uma época em que o universo não era conhecido do modo que atualmente o conhecemos. Deus pode nem existir, Satanás é personagem da ficção. Ela pode ser simbólica, mas se for acreditada firmemente como fato, poderá ser considerada como delirante. A maioria dos cristãos não acredita nessa hipótese. Muitos cristãos devoram conteúdos relativos à ciência em busca de um poder, com o objetivo de desenvolver suas teorias, tentando fazer suas crenças religiosas se tornarem verdades universais. Muitos cristãos têm a audácia de considerar a ideia de o ser humano ter surgido através da evolução biológica como pseudocientífica. Qual outra hipótese poderia ser alternativa da teoria da evolução biológica? Talvez uma hipótese que pudesse levar apenas uma auto-organização da matéria em consideração. Mas considerando essa hipótese, não desconsideraríamos todas aquelas pesquisas. Conforme tal hipótese, através de uma auto-organização da matéria, os animais e plantas teriam surgido em suas determinadas épocas. Ela contrastaria com o relato bíblico da criação, partindo do pressuposto inacreditável de que na mesma época, ou em épocas diferentes, extraterrestres tenham conseguido, através de tecnologia avançadíssima, o feito de trazer nas naves o ser humano e os outros animais já desenvolvidos para incluir neste planeta, e que tenham feito de uma forma que todas aquelas pesquisas concernentes à origem e desenvolvimento dos seres vivos nos mostrariam aquilo que acreditamos que nos mostram. Uma das questões que surge é a seguinte: como esses próprios extraterrestres surgiram? Tendo sido criados por outros extraterrestres, como estes outros surgiram? Todas aquelas pesquisas estão gritando que todos os animais não surgiram na mesma semana. Nossa espécie não coexistiu com os dinossauros, para exemplificar. Perante toda a reflexão que realizamos, nós consideramos que o futuro mostrará inquestionavelmente aos seres humanos que todos aqueles que criticam a evolução biológica não são profetas. Não me refiro, obviamente, a uma crítica a uma concepção ruim sobre a evolução biológica. Se o ser humano se destruir antes, isso não terá a ver com coisas que estão escritas no livro do Apocalipse, a não ser que esse livro influencie daquele modo tal destruição. A inteligência artificial pode destruir os seres humanos, pode os ajudar a não se destruírem. Todos aqueles que pregam como autêntico o relato bíblico da criação naquela perspectiva histórica não são profetas.
Independentemente das coisas boas que fizeram por se considerarem ou de terem acertado algo que aconteceria, não são no sentido de serem guiados diretamente por Deus. Com os avanços concernentes à análise de DNA, biologia computacional, evolução experimental, técnicas de datação, etc., os cientistas conseguirão apresentar a evolução biológica de um modo que será tão considerada quanto o fato de a Terra girar em torno do Sol. Deus nunca guiou alguém diretamente para criticar a ideia de os animais terem surgido através da evolução biológica. Se há um Criador, sabia que um dia a teoria da evolução contribuiria para a ideia de ele nunca ter intervindo diretamente em planeta. Um dos motivos que ainda se acredita que a divindade intervém diretamente neste planeta é dependência de figura parental. Para muitos, tem valor psicológico. A evolução pode ser obra intencional de um Criador, e religiosos estão dizendo que o próprio Deus está lhes dizendo para criticar a ideia de o ser humano ter evoluído. Eles escrevem músicas para Deus pelo fato de a evolução ter acontecido. Louvem a evolução. Se bem que com a evolução surgiu a atual civilização e, conforme Freud, há uma afirmação que diz que seríamos mais felizes se a abandonássemos e retrocedêssemos a condições primitivas. Por não pertencerem, por não conseguirem alcançar um ideal desenvolvido pela civilização, de felicidade, muitas pessoas sofrem. Dinheiro é um dos motivos pelos quais religiosos podem querer que outros defendam a ideia de Deus ter criado os animais diretamente neste planeta. Qual a relevância dos livros da Bíblia que são chamados de proféticos? Não abordaremos amplamente esse assunto aqui. A cidade de Tiro era poderosa, mas antes várias outras cidades poderosas também haviam caído. Ezequiel tinha conhecimento de cidades poderosas que tinham caído. E conforme autores renomados, várias profecias dele sobre Tiro não se cumpriram. O que credibiliza a ideia de que não foram escritas depois do acontecimento. Alguns religiosos comparam Tiro a Nova York, mas ela se diferencia desta por muitos motivos. Estamos em outra época, por exemplo. A ideia de Tiro ter sido vencida por motivos que a Bíblia descreve se popularizou, mas se concepção relativa a tais motivos contribuiu para sua derrota, não tem relação com algo sobrenatural. O conto de Noé é ficção, mas como foi dito em outro vídeo, religiosos acreditam que por causa da ocorrência do dilúvio, por exemplo, pessoas considerem por intermédio de suas pesquisas que os animais não tenham surgido na mesma semana. O próximo vídeo que publicaremos será especificamente sobre esse assunto.